Eu faço parte da organização de um encontro de mocidade no período de carnaval, chama Comeude. E o tema desse ano é acerca do Reino de Deus. Está baseado em um versículo do Evangelho de Lucas, que é justamente o versículo 21 do capítulo 17, que é onde Jesus diz assim, que é para tomar cuidado com aqueles que dizem ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus não vem com aparências exteriores. E eu escolhi uma parte que está no Evangelho de Mateus, é o capítulo 10 de Mateus, versículo 7, uma parte para nós intitulada como Missão dos Discípulos, quando Jesus começa a separar os discípulos de 2 a 2 para poder ir até as cidades e poder pregar, enquanto Jesus ainda estava vivo. Então Jesus dá uma série de instruções. É neste momento, por exemplo, que a gente vai encontrar aquela parte que Jesus fala assim, olha, quando não fordes bem recebido em uma casa, ao sair, sacode o pó das vossas sandálias. É onde Jesus fala, não levareis 2 cajados, 2 capas e coisas assim. E ele fala também o seguinte, ele fala, ide e dizei, é chegado o reino de Deus. Por que é importante? Para que a gente compreenda um pouquinho mais. Porque da vida de Jesus, toda ela, a encarnação de Jesus na Terra, foi com um único objetivo, que é apresentar o reino de Deus às criaturas. E quando a gente fala assim, não, Tiago, mas Jesus, na verdade, veio trazer o Evangelho. Exato. Só que o termo Evangelho, ele vem do grego, que é Evangelho, mais ou menos assim, e quer dizer boa notícia. E a boa notícia é chegado o reino de Deus. Então, toda vez que nós dizemos Evangelho, nós estamos querendo dizer que nós vamos apresentar, dizer, mostrar que o reino de Deus chegou. Certo? Nós temos o livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Neste livro, nós temos no capítulo 3º, onde chama as primeiras pregações. Fala que Jesus estava certa vez em Jerusalém. E como Jesus não era natural de Jerusalém, ele nasceu em Belém, mas morou grande parte da sua vida em Nazaré, na Galileia. Só para a gente entender aqui, imaginemos um mapa. A gente tem aqui ao sul a Judéia, no meio aqui Samaria e ao norte a Galileia. Dentre as cidades da Galileia, a gente tem as maiores, circunvizinhando um lago, que é o Lago Genezaré, ou conhecido também como Mar da Galileia, ou Lago Tiberíades. E ali existe a cidade de Nazaré. Jesus passa boa parte da sua vida lá. E como é característico, igual para nós hoje, quando vem uma pessoa do interior para a cidade grande, a gente consegue perceber só batendo o olho nela. Às vezes pela vestimenta, pelo sotaque, pela maneira mais tímida de se portar diante de algumas coisas que não conhece. Então Jesus, ele tinha uma aparência, porque ele também fazia parte do grupo dos nazarenos, que é o quê? Cabelos mais longos, bipartido, uma barba, algumas vestimentas específicas. Quando ele estava a primeira vez em Jerusalém, sozinho, já adulto, um sacerdote notou ele. Sacerdote chamado Hanã. Isso é o que nos descreve o Espírito Humberto de Campos. E ele diz assim, Galileu, o que fazes na cidade? E aí ele fala, eu venho até Jerusalém por parte de meu pai e busco edificar o reino de Deus. E aí ele pergunta, o que vem a ser isso? Como você, que não tem nada, pode edificar o reino? Você conhece os príncipes, você conhece as pessoas importantes? E aí Jesus fala o seguinte, não, este reino, ele será formado por 2 coisas, que é o mármore e o cincel. Mármore seria o mármore mesmo, a pedra, o mineral. E o cincel é aquilo que nós utilizamos para esculpir. Então ele fala que o mármore é o sentimento e o cincel é a boa vontade. Então Jesus diz a Hanã que estes são os 2 instrumentos adequados para a construção do reino de Deus. Anota essa informação aí. Então Jesus está falando que para construir o reino de Deus necessita de um sentimento e uma boa vontade. Agora nós vamos lá na frente.
Há um momento que Jesus está naquele momento de ser indagado por Pilatos. E Pilatos diz assim: você é o rei dos judeus. E Jesus fala: não, meu reino não é deste mundo, porque se assim o fosse, teria pedido ao Pai uma legião de anjos e eles interviriam e não deixariam que me prendessem. E aí a gente começa agora a refletir: como assim? O reino de Jesus não é daqui, mas ele veio construir. Há um outro momento que ele diz assim: bendito Simão, que o Simão tinha dito que ele era o Cristo, Filho de Deus vivo. E aí é o momento que a gente usa até hoje, dependendo da interpretação, para falar que é o São Pedro que tem as portas do céu. Mas é onde Jesus fala assim: bendito Simão, não foi nem a carne nem o sangue que te revelou estas coisas, eu te darei as chaves do reino dos céus. E aí você fala assim: mas não estou entendendo. Onde que é esse reino? Como que acessa? Como que funciona? Por exemplo, quando começa o Sermão da Montanha, que está em Mateus capítulo 5, Jesus fala assim, né? Bem-aventurados os que são pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Então eles não vão chegar, parece que eles já têm. E aí Jesus fala assim também: olha, deixai vir a minhas criancinhas, não as impeçares, pois delas é o reino dos céus. Como que existem essas pessoas que têm o reino dos céus e Jesus fala que o reino não é deste mundo? Aí causa para nós uma confusão. E aí aqui, com o auxílio de Emmanuel, a gente vai entendendo um pouquinho melhor. O auxílio também de Kardec, através do capítulo que fala da realeza de Jesus, que é o capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu pai, a gente vai compreendendo o seguinte: existem dois tipos de reino. Tem um reino de Deus que é íntimo e tem um reino de Deus que é coletivo. Como assim? De todos os espíritos que já passaram pela terra, é inegável que Jesus é aquele que detinha as maiores faculdades intelectuais, morais, sentimentais de todos. Então, se existia alguém que sabia lidar com as suas emoções, que sabia lidar com as virtudes que nós estamos desenvolvendo, caridade, bondade, paciência, mansuetude, este ser era Jesus, o Cristo. Entretanto, Jesus, o Cristo, mesmo tendo o reino de Deus nele, diz que o reino dele não é deste mundo. Por quê? Aí a gente também recorre ao livro Gênesis, quando a gente vai lá no finalzinho, porque o livro A Gênesis de Kardec são 2 livros em um. Tem a parte A Gênesis e tem depois no final os milagres e as predições. E quando fala dos milagres e as predições, fala um pouquinho para nós da nova era, do novo tempo, que seria também correspondente a este reino de Deus. E lá nós vamos encontrar algumas características que ainda não vigoram no mundo que nós temos hoje, que é um mundo de provas e expiações, que segundo os próprios espíritos e também Kardec, é um mundo que, por mais que nos doa dizer isso, é necessário dizer, é um mundo onde predomina o mal. Então não pode ser o reino de Deus. Então aqui a gente tem 2 coisas: o reino de Deus no indivíduo e o reino de Deus na coletividade. Sendo possível o quê? O indivíduo construir o reino de Deus nele e ainda assim conviver em um local que não tem o reino de Deus edificado. Exemplo: eu posso ser a pessoa mais bondosa do mundo. Isso não é garantia que as pessoas agora, neste momento, não estejam tendo atos de corrupção. Eu posso ser a pessoa mais caridosa do mundo. Isso não é garantia que agora na Terra não tenham pessoas passando a perna umas nas outras. Por quê? Porque uma coisa sou eu, indivíduo, outra coisa sou eu, enquanto indivíduo, inserido em uma sociedade. Então, quando Jesus diz assim, meu reino ainda não é deste mundo, significa o reino coletivo que atinge a todos.
Agora, quando ele diz acerca do reino de Deus, que é semelhante ao que é pobre em espírito, ou seja, o que é humilde, Jesus é humilde, então ele tinha o reino de Deus nele. Aquela hora que Simão é inspirado pela espiritualidade, diz que Jesus é o Cristo, isso quer dizer que, naquele momento, Pedro detinha qualidades íntimas para possuir o reino de Deus. Então, a gente vive nesse meio, onde tem dias que nós conseguimos alcançar o reino de Deus íntimo em nós e dias que nós não conseguimos. Mas é assim, é uma construção. Mas vamos prosseguindo, porque Jesus, ele fez de uma forma que ficasse para nós mais didático, para que a gente pudesse compreender. Porque se o foco da vida dele foi apresentar para nós o reino de Deus, o que significa isso? E não tem segredo não, pessoal. Parece difícil, mas não é. Inclusive, uma curiosidade, pouca gente sabe. Mas o reino de Deus e o reino dos céus é a mesma coisa. Vou explicar para vocês o porquê que tem essa diferença. No Evangelho de Mateus, só no Evangelho de Mateus, são 4, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. No Evangelho de Mateus, é proibido usar reino de Deus. Então, todas as vezes que seria reino de Deus, eles trocam para reino dos céus. Enquanto nos outros evangelhos, fica reino de Deus. Existe na tradição do povo hebreu o seguinte, vamos voltar lá no Antigo Testamento. Todo mundo conhece o Moisés? Conhece, né? Que abre o Mar Vermelho e tudo, a gente vai falar um pouquinho dele. Moisés, ele é aquele que é conhecido como o primeiro libertador, porque ele liberta o povo hebreu da escravidão no Egito. A gente conhece aquele período lá das 10 pragas e tudo. E o que acontece? Antes do Moisés começar esse processo de libertação do povo hebreu, ele não conhecia esse Deus, que era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, os grandes patriarcas. Porque Moisés, apesar de ser hebreu, ele foi criado pelos egípcios, porque à época a mamãe dele pôs ele no cesto, né, no rio Nilo, e ali uma das pessoas de confiança do faraó, a irmã do faraó, o pegou. E aí ele foi criado com aquela educação egípcia, numa outra cultura. Mas aí Moisés, ele se revolta, tem um desacerto íntimo e sai. Quando ele sai, ele se casa, ele conhece Jetro, o seu sogro, se casa com Miriam, e ali naquele momento ele vai constituir a família e vira pastor. E Moisés, um pastor, faz o quê, né? Conta as ovelhinhas e tudo. E uma vez, uma das ovelhinhas saiu do pastoreio de Moisés. E ela saiu e foi subir um monte. Esse monte depois ficou conhecido como Monte Sinai, que significa o monte da presença de Deus. Essa ovelhinha subiu um monte, Moisés foi procurando. De repente ele ouviu uma voz, né? Seria como se fosse Moisés. E eu falo, o que é isso que está acontecendo, né? Mas na verdade, era o primeiro contato dele com Deus. E naquele momento fala assim, tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar que você está é santo. Moisés tira, e ali ele vê uma imagem que foi difícil para ele compreender. Hoje para nós também não é. Que ele viu uma sarça que ardia em fogo, mas não se consumia. O que é uma sarça? É um espinheiro. Então ele viu um espinheiro ali que estava queimando uma planta, mas a planta não virava cinza. E aquilo ficou conhecido como a presença de Deus. Então muitas vezes eles vão associar o fogo a Deus. Então isso é uma informação interessante. Fala assim, línguas de fogo, labaredas de fogo, a nuvem de fogo, como se fosse uma representação de Deus também. Só que acontece mais. Neste momento, Deus fala com Moisés e diz que era necessário que ele libertasse o povo dele, que era o povo hebreu que estava padecendo a servidão para o Egito. Moisés fala, tudo bem, vou fazer isso. Só que me ajuda agora. Quando eu descer, eu que estava, vou imaginar um time de futebol, Moisés estava no time inimigo, no time adversário, que ele era dos egípcios, né? Como é que ele chega agora para o próprio povo? Fala assim, gente, mudei de time, confie em mim que agora vai dar certo. Sozinho, sem poder nenhum. Então ele fala assim, me fala o seu nome. Porque aí eu vou falar, não, gente, eu não estou sozinho. Foi o Deus tal
que me mandou. E aí, quando ele diz isso, Deus fala assim: você vai dizer apenas que eu sou o que sou, te enviou. E aí, biblicamente, ficou conhecido o nome de Deus como eu sou. Que nome é esse? Nenhum. É como se fosse assim, não é possível definir a Deus. Aqui o Zé estava comentando, no começo eu vi, né? Que nós, os espíritos inferiores, apenas os sentimos e interpretamos. Moisés, naquela época, por mais que ele fosse evoluído, ele é um espírito inferior. Então, interpretava a Deus, sentia e interpretava. Não como um espírito superior que o vê e compreende, que é distinto. Então, o que ele fez? Ele desceu, e quando eles perguntavam o Deus que tinham enviado, ele dizia: o Deus eu sou. E quando eles tentavam falar o nome de Deus, não podia. Então eles criaram um tetragrama. O que é isso? 4 consoantes. O que dá a sonoridade às palavras são as vogais. Eu sou pedagogo por formação, então eu fico alfabetizando os menininhos petitinhos, de 7, 8 anos, eu fico fazendo isso o dia inteiro. E quando a gente ensina para eles a fonética, a gente ensina geralmente assim, uma consoante com uma vogal faz um som. Ba, ca, sa, da, tudo faz um som. Porque a consoante sozinha, ela não faz som. Por isso que o nome dela é consoante. Ou seja, ela soa com a vogal. Sem a vogal, ela não soa. Então, o que eles fizeram? Inventaram um nome para Deus com esse tetragrama que tinha 4 consoantes. Ou seja, impossível pronunciar. Que é aquele que a gente vê lá, que alguns falam Jeová, Yahvé, Yahvé, mas não tinha essa sonoridade. Por quê? Porque não tinha vogal. Aí você fala: Tiago, mas e o Y? O Y não é vogal. Vogal é A, E, I, O. Então, não tem como dar esse nome. Mas a gente quis tentar, certo? Então, grava isso. Então, para o povo hebreu, Deus não podia ser nomeado. Você não pode falar Deus. Então, quando Jesus fala sobre o reino de Deus em Mateus, ele fala sobre o reino dos céus, porque o Mateus escreve para o povo judeu, mas significa a mesma coisa. Então, reino de Deus e reino dos céus, mesma coisa. Vamos entender um pouco mais. É simples. O que é o reino de Deus? Se fosse o reino do Tiago, é o reino do Tiago, ou seja, é um lugar onde o Tiago é o rei, onde as ordens são do Tiago. Então, quando a gente fala o reino de Deus, significa um lugar onde Deus reina. Mas aí você fala assim: mas Tiago, o universo já é o reino de Deus, não é? As leis dele que vigoram, Deus já não é o Criador, segundo o livro dos Espíritos, né? Bem naquele comecinho. Deus não é onipotente, onisciente, onipresente, então o reino já é dele. É. Só que Deus, ele fez uma regrinha, que é como se fosse assim, para contornar o próprio poder, que é a regrinha do livre-arbítrio para nós. Então, mesmo Deus mandando em tudo e podendo fazer tudo, se eu falar assim, Deus não existe, só se ele aparecer aqui agora e falar comigo, ele não vai aparecer. Não fisicamente, como eu gostaria. Então, o livre-arbítrio cria algo que a gente chama de uma liberdade que pode ser falseada nas suas percepções. Eu posso esquecer momentaneamente que o reino é de Deus. E aí eu posso esquecer, por exemplo, que para além da justiça dos seres humanos, a justiça de Deus funciona. Exemplo, eu falo assim: mas fulano de tal é muito poderoso, tem muito dinheiro, tem muita influência, tem muito conhecido, ele pode cometer qualquer crime, não vai ser pego nunca. Mas eu estou falando de qual justiça? Porque na verdade o reino é de Deus. Então, às vezes, na justiça dos seres humanos, não vai ser pego mesmo, não. Vai ser preso, vai sair, vai ser preso, vai sair. Mas na justiça do reino de Deus, já está pego. Então, é uma forma diferente de ver. E o que Jesus quer dizer? Porque era assim, todo mundo conhece o João Batista? João Batista era aquele que veio antes de Jesus, o primo de Jesus.
que ficava clamando no deserto: endireitai as veredas, o reino de Deus está próximo, o Senhor logo vem. É por conta do João Batista, inclusive, que a gente tem o batismo. Batista não é sobrenome, viu, pessoal? Igual a gente conhece hoje, por exemplo, alguém que tem o sobrenome Batista. Batista era uma palavra que é um adjetivo, ou seja, dá característica a algo. O João chamava só João, só que aí ele tinha uma prática que era mergulhar as pessoas no Rio Jordão. Mergulhar significa bapto em grego. Então o João que mergulha as pessoas é o João mergulhador, é o João do bapto, é o João Batista. E aí vem daí este nome. Se fosse transliteral, seria João mergulhador. Então é verdade, gente. Então a gente vai conhecendo um pouco mais. E o João, ele foi o último profeta. Jesus mesmo falava: é necessário que o João venha primeiro. Ou então, a outra encarnação dele, é necessário que Elias venha primeiro. E vindo, ele falava assim: endireitai as veredas, o reino de Deus está próximo. O reino dos céus está próximo. Quando Jesus fala para os discípulos para eles irem pregar, Jesus fala assim: ide e dizei, é chegado o reino de Deus. E aí você começa a pensar, por que que o João falava que estava próximo, ou seja, perto, e Jesus manda os discípulos dizerem que chegou? Vamos imaginar que o reino de Deus fosse um carro. Aí olha, ele está 2 quarteirão de distância, o João fala: está perto, está próximo o reino de Deus. Aí eles chegam aqui na porta, Jesus fala: não, pode avisar que chegou o reino de Deus. O que aconteceu que movimentou esta percepção? Justamente a vinda do Cristo. Aí você fala: como assim, Tiago? João Batista, quando ele falava, Jesus já estava encarnado, já. Mas Jesus não havia começado algo que a gente chama do ministério do Cristo, que foi aqueles 3 anos na sociedade, fazendo as coisas, convivendo com as pessoas, nos ensinando, através das curas, das parábolas, dos sermões. Então ele não tinha começado. Tá, Tiago, mas o reino de Deus já existe, é a percepção de que Deus é o Senhor, certo? Só que antes a gente não conseguia perceber. Exemplo, nós temos no Evangelho de Mateus o capítulo 13. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, é onde Jesus conta a sua primeira parábola. Vocês sabem qual é a primeira parábola que Jesus contou? Assim, de cor, ela é a mais famosa. É a parábola do semeador. É a primeira que Jesus escolheu contar. E ali ele conta, é como se Jesus estivesse até empolgado. Ele conta 7 parábolas de uma vez, uma atrás da outra. E isso é proposital. Chamam-se para nós as 7 parábolas de apresentação do reino. Que é o quê? Parábola do semeador, parábola do joio do trigo, parábola do grão de mostarda, parábola do tesouro escondido, parábola da pérola, parábola da rede. Mas são essas 7 parábolas, que são as parábolas de apresentação do reino, apresentação do reino de Deus, certo? Quando Jesus conta isso, eram as primeiras parábolas, então significava que até ali Jesus não tinha contado parábola nenhuma. Quando ele começa, registrado no Evangelho de Marcos, que os discípulos falaram assim: mas mestre, por que você fala com eles por parábolas? Porque conosco o Senhor não fala por parábolas. Parece que a gente consegue compreender. Então, o que acontece? A gente percebe que no Evangelho de Marcos, os discípulos mostram uma estranheza acerca daquela linguagem nova que Jesus estava falando. Que era o quê? Aquela linguagem metafórica. Aquela linguagem que a gente imaginava ser algo, porém poderia ser outra coisa. Lembre a parábola do fermento. Parábola do fermento, por exemplo, é uma parábola interessantíssima, que é da característica da parábola. É assim: o reino de Deus é semelhante a uma mulher que pegou o fermento e separou em 3 pedaços de massa e levedou. O reino de Deus é semelhante a isso. Você fala: que é isso? Não entendi nada. Você pega o fermento, põe aqui, põe aqui, põe aqui. É isso o reino de Deus? Exatamente essa estranheza que os discípulos tinham. E Jesus respondeu
respondeu para eles. E respondeu: olha, eu vos falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não compreendem. E isso se dá por conta que o coração deles está endurecido. E aqui se cumpre a profecia de Isaías. Então olha que coisa interessante. Jesus está dizendo assim: eles veem, mas não entendem, ouvem, mas não compreendem, porque o coração está endurecido. E isso é uma profecia de Isaías. Guarda essa parte. Vamos voltar lá em Moisés. Moisés agora, neste momento, ele já libertou todo mundo, está chegando com o pessoal em Canaã, é a terra prometida. Só que Moisés tem um momento que ele não confia em Deus. E aí Deus fala assim para ele: você não vai ver a terra, você não vai entrar na terra prometida. E aí Moisés, ele leva o povo como se fosse na porta e passa a liderança das tribos para Josué. Mas antes, como Moisés era aquele que era o profeta, aquele que era o sacerdote, que falava as instruções de Deus ao povo, ele faz como se fosse uma revisão. Imagina você que é pai, mãe, avô, avó, padrinho, madrinha, que sabe que aquele que está sob o seu resguardo, que está sob a sua segurança, vai fazer uma viagem longa, ou que você vai se despedir por um tempo. Você chama a pessoa e naqueles últimos momentos você fala assim: vou te dar umas últimas dicas, vou te dar umas últimas instruções, isso aqui é importante, você não pode esquecer. Então Moisés chama o povo e fala assim para eles: vocês lembram quando a gente caminhou no deserto? Vocês lembram quando a gente conseguiu escapar do povo egípcio? Então, tudo isso vocês viram. E a gente caminhou no deserto e conseguiu sobreviver, e conseguiu comer, e conseguiu uma porção de coisa. Entretanto, vocês não conseguiam ver, vocês não conseguiam ouvir, vocês não conseguiam compreender. E isso se deu porque Deus não permitia. Mas a partir de hoje, vocês compreenderão. Isso está para nós no livro de Deuteronômio, que é o 5º livro do Pentateuco mosaico. Está no capítulo 29. Então Moisés falou o seguinte: antes vocês não entendiam, vocês não viam, vocês não ouviam, isso porque Deus não permitiu, mas isso até hoje. Ou seja, ele estava dizendo que ia começar a ver agora, começar a ouvir. Vamos voltar lá em Jesus. Jesus, quando os discípulos perguntam acerca das parábolas, ele já diz diferente. Ele não diz assim: vocês não veem, vocês não ouvem. Jesus diz assim: vocês ouvem, mas não compreendem, veem, mas não entendem. Ou como também ficou conhecido, porque ele diz isso muito, ele até troca a forma de falar. Ele fala assim: aqueles que têm olhos de ver, vejam, aqueles que têm ouvidos de ouvir, ouçam. Lá em Moisés não tinha a capacidade, era como se Deus tivesse restringido. Com Jesus há, mas mesmo usando a capacidade, não consegue absorver, compreender. E isso se dá, Jesus fala, por conta da dureza dos corações. Olha que coisa engraçada que fica agora. Você fala assim: mas fulano, você viu aquilo que aconteceu? A pessoa fala: não viu não. Aí você pega e fala: vou te mostrar aqui, está na sua cara. E a pessoa vai virar para você e vai falar: não vejo. Aí você fala: mas como assim? Você fala assim: fulano, a pessoa não ouve. Você fala: fulano, não ouve. Aí você fala: vou gritar, né? Fulano! A pessoa continua sem ouvir. Aqui nessa dinâmica de Jesus. Por quê? A compreensão e a percepção não se dá pelo sentido, mas se dá pelo coração. Por isso que Jesus fala: eles não veem e não ouvem, porque o coração está endurecido. Então olha que coisa, perceber o reino de Deus não tem a ver com o que eu vejo, não tem a ver com o que eu ouço, mas tem a ver com o que eu sinto. Por isso que Jesus fala: não dizer ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Ou seja,
não são coisas que eu vejo e não são coisas que eu ouço. E aí ele complementa, porque o reino de Deus está no meio de vós. E aqui esse meio tem duas formas da gente poder compreender. Tem um meio que é como se fosse assim, o meio do diabo é o seu íntimo, o interior. Então o reino de Deus está no meu interior. E tem outra forma também da gente compreender. Por exemplo, tem eu, tem o Zé, e no nosso meio está a câmera. Então o reino de Deus está entre nós. Jesus também diz assim, olha, onde houver 2 ou mais em meu nome, lá eu estarei. Então se dá também na comunhão. Percebe que são 2 reinos? Tem o reino de Deus que está no meu interior e tem o reino de Deus que está no meu eu, convivendo na coletividade. E nessa relação se dá o reino. São os 2 reinos. Aí você fala, Tiago, tudo bem, mas vamos tentar de uma forma prática, eu quero perceber como que se dá isso. Aí Jesus conta as parábolas. Vamos à mais famosa, que é a parábola do semeador, que é a primeira, que é inclusive a mais importante. Por quê? De todas as parábolas que Jesus falou, pessoal, apenas 2 ele explicou. Ele explicou apenas a parábola do semeador e apenas a parábola do joio e do trigo. Todas as outras não possuem uma explicação. O que possui são interpretações nossas. Se a gente abrir, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, há parábolas interpretadas pelos Espíritos. Mas as únicas interpretadas pelo próprio Jesus no Evangelho da Bíblia é apenas a parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo. Mas aí a gente tem algo para que a gente possa entender um pouco melhor. Para quem não se recorda a parábola do semeador, eu vou contar, ela é bem curta e bem rápida. É assim, havia um semeador, tem até a musiquinha espírita, ela é boa, o semeador saiu a semear, e aí semeando, ele joga 4 sementes. Uma semente cai no caminho, vem a ave do céu, come. Outra semente cai em pedregais, pedras. Ela brota, mas seca rápido, porque eram pedras. A outra cai numa terra que tinha muitos espinhos. Ela brota, mas por conta dos muitos espinhos, ela é sufocada. E aí ela acaba morrendo. E a outra cai em terra boa, dando 30, 60 e 100 de sementes. Jesus, ele explica. Ele fala que esta terra diz respeito a nós mesmos. Essa terra é o coração. E ele fala que essa semente é a semente do Evangelho, da Boa Nova. E aí ele vai falando que essa semente ela cai. Mas quando o coração não está preparado, ou seja, se o entendimento vem do coração, quando o coração não está preparado, pode vir um inimigo e levar o Evangelho embora. Lembrando que nós espíritas não acreditamos que existe uma figura de Satanás ou demônio, ou algo assim que está nos atrapalhando. Esse inimigo somos nós mesmos, sabe? Um dia desatenta, assim, mas deixa o inimigo vir, aí não funciona. Os pedregais é uma pessoa que até ouve, recebe a mensagem e fala, nossa, interessante, mas não dá muito valor. E aí aquilo acaba que não brota. A pessoa que é a terra boa, mas que tem os espinhos ali, é uma pessoa que ouve, que acredita, mas quando vem a diversidade, acaba que ali naquela diversidade, ela acaba perdendo. Então é a terra com espinhos. E existe também a terra boa, que seria a pessoa que ouve a palavra, colhe tudo. Jesus dá essa explicação. Só que o que acontece? Existe uma tradição de estudo bíblico mesmo, que fala as 70 faces da Torá. O número 7, para o povo hebreu, ele é um número místico, que seria assim, ele é um número que representa mais do que só 7. Por isso que são 7 semanas a criação de Deus. Por isso que o Caim seria punido 7 vezes. Por isso que o Pedro pergunta, eu devo perdoar até 7 vezes? Jesus, não, mas até 70 vezes 7. Então o 7 ele tem uma questão com um ciclo. Toda vez que a gente completa 7, significa que a gente completou um ciclo todo. Quando fala assim, a criação foi em 7 dias.
Não é os 7 dias da semana, não, gente. É o 7 significando que foi um ciclo, a criação. Por exemplo, eu comentei que eu sou professor, então eu tive que me graduar em pedagogia. Então, eu completei o 7 da graduação, o ciclo da graduação. A gente acabou de adentrar no ano de 2024. Então, nós completamos o 7 de 2023. Não é a mesma palavra, mas dá até para a gente brincar. No vôlei tem os sets. Então são cada ciclos que são jogados ali. Guarda essa informação. Se o 7 é o ciclo completo, é quando eu termino. Quando eu estou na metade? Quando eu estou no 3,5, né? Então se o 7 é o total, no 3,5 é a metade. Só que vamos pegar isso na nossa vida. Agora vocês vão ver o tanto que vai ficar interessante. Quando fala assim que o povo hebreu foi liberto do Egito, eles peregrinaram no deserto, né? Alguém sabe quantos anos foi? 40. 40 é mais do que 3,5, né? Então significa que estava para além da metade. Guarde essa informação. Se 7 é o ciclo todo, 4 é para além da metade, vamos imaginar que o 7 seria a progressão do Espírito. Então, se eu estou no 4, significa que eu estou mais bem do que mal, visto que é a progressão do Espírito, o meio a meio, 50%, seria 3,5. Todos os ciclos de transformação na Bíblia são múltiplos de 4 ou 4. Exemplo, quantos dias Jesus ficou no deserto? 40 dias. Então, toda vez que você vê esse número 4, significa que agora está melhor do que pior. Quanto tempo Noé ficou na arca? 40 também. Então, a gente vai percebendo essas coisas. Mas vamos lá. Jesus, ele desencarnou, e aí ele volta no 3º dia, né? Se o 4 é quando está para lá da metade, tá bom? Maria de Magdala vai tocá-lo. O que Jesus fala? Ainda não subi ao Pai que está nos céus. É símbolo, porque era o 3º dia. Mas vamos agora na parábola do semeador. A semente que dá certo é a semente qual? A quarta. A primeira dá errado, a segunda dá errado, a terceira dá errado, a quarta dá certo. Imagina que isso são ciclos nossos, das nossas experiências na vida física. Mas Jesus fala assim, ó, o reino de Deus é semelhante ao semeador. Então vamos nós, que estamos querendo acessar o reino de Deus, nós precisamos compreender o que é isso. Se o reino de Deus é desta maneira, o semeador significa que ele é a pessoa que tem como profissão semear, correto? Mas olha que coisa engraçada. Se ele é um profissional da semeadura, o aproveitamento dele parece muito pequeno. Pode parecer até aula de matemática, né, gente? Mas é palestra escrita mesmo. Que é assim, 4 sementes ele tinha. Ele acerta uma. Vamos pegar isso em outra profissão, para vocês verem um absurdo. Se fosse um médico, cirurgião, cada 4 cirurgias que ele faz, ele acerta uma. É bom esse médico? Um pouco complicado, né? Vamos imaginar que fosse um cabeleireiro. A cada 4 cortes, ele acerta um. É bom esse profissional? É complicado, né, gente? Vamos imaginar que fosse uma pessoa que produz quitandas. A cada 4 bolos que faz, erra 3, acerta um. É bom esse cozinheiro? De jeito nenhum. Só que esse semeador, Jesus fala assim, o semeador sou eu. É bom esse semeador? É, né? Tem que ser. Como é que nós falamos que Jesus é ruim? Não tem como. Mas presta atenção então. Se Jesus é esse semeador, e Jesus é um bom semeador, o melhor semeador que a gente podia ter, por que erra 3? Porque olha que coisa, não é assim, o semeador jogou a semente, bateu um vento e levou para... Não, fala que o semeador jogou. Então, ele via onde ele estava jogando. Não é como se ele tivesse assim, uma semente para cá, para cá, para cá. Não, e ele é o profissional disso. Ou seja, é como se fosse assim, quando ele joga a semente no caminho,
ele já está preparado para a ave vir e comer. Aí você fala, Tiago, mas ele é um bom semeador, ele conhece, e ainda fala assim, ó, ele não aposenta. Fala assim, ó, o semeador saiu a semear, o verbo no infinitivo. Significa que ele semeia até hoje. Não fala assim, ele saiu e semeou. Ele saiu e semeava. Não, ele saiu a semear. Deve estar semeando até hoje. Aí você fala, mas tem que melhorar esse aproveitamento, né? A cada 4 só aproveita 1. Mas vamos seguindo. Dentro do nosso ciclo de evolução, a gente sabe que nós, enquanto espíritos imortais, segundo o livro dos Espíritos, a gente tem uma garantia, que a gente nasce, nós somos eternos, não morremos, mas nós nascemos simples e ignorantes. Ignorante não é igual a gente usa nas discussões no dia a dia, que fala assim, você é muito ignorante, como se fosse para ofender. Não. Eu dando aula, meus alunos em algumas coisas são ignorantes. Por exemplo, nesse negócio que eu falei de consoante e vogal, alguns não sabem, são ignorantes naquilo. Ou seja, não conhecem aquele conhecimento. Ignora aquela parte daquele conhecimento. Isso é o ser ignorante, é ignorar algo. Quando nós nascemos simples e ignorantes, significa que existem muitos conhecimentos do universo que nós não detemos. Vamos imaginar uma coisa simples, uma tarefa simples em casa. Primeira vez que eu vou fazer um arroz. É raro acertar de primeira. Pode ter a pessoa que acerta de primeira. Mas vira e fala assim, faz um arroz aí para a criança. A criança vai, às vezes o arroz queima, às vezes fica empapado, às vezes fica mal temperado. E ela vai pegando o jeito, fazendo mais vezes. Então, o erro, ele faz parte do aprendizado. Às vezes nem é erro. Porque não tinha como a pessoa acertar. Por exemplo, uma criança, quando ela está começando a falar, ela não tem os músculos da língua totalmente desenvolvidos. O maxilar não consegue projetar algumas palavras. Então você vai ver muita criança igual Cebolinha, que não dá conta de falar o R. Então fala assim, mamãe tá blabla. Por quê? Ela está errando de propósito, como se fosse assim, vou errar agora a palavra braba, vou falar blaba. Não. Ela está fazendo de acordo com a capacidade dela. Já pensou se toda vez que uma criança que está aprendendo a falar, errar sua palavra, a mãe ou o pai colocar de castigo? Está fazendo coisa feia, coisa errada. É cabível? Não. Então, se nós, que somos maus pais e más mães, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quiçá Deus que está nos céus. Vamos seguindo com o semeador. Quando Jesus joga a semente, ele não se importa com o que vai acontecer com a semente. Porque a função dele é semear. A função dele não é ser o solo. A função dele é jogar a semente. Ele faz a função com excelência. Ele joga. O brotar ou não é do sujeito. Ah, mas e se desperdiçar? Não importa. Porque dentro do ciclo dos 7, o sujeito que está no primeiro degrau não vai saber absorver aquilo. Mas aí eu vou deixar de ser caridoso? De jeito nenhum. Porque a gente faz o bem sem olhar a quem. Ah, mas fulano vai usar o dinheiro da doação para... Não importa. A função é semear. Então, semeou a primeira semente. A primeira semente semeada cai na beira do caminho, vem a ave e come. Nem foi desperdício. Serviu para alguém. Compreende? Que a ave não aproveitou, não serviu às vezes para o solo, mas serviu para a ave. E olha o tanto que é simbólico. Porque a ave no Evangelho, ela é assim, interessante. Porque quando Jesus é batizado pelo João Batista, fala assim, veio algo como se fosse uma ave e pousou na sua cabeça. Que é um símbolo como se fosse de Deus também. Que aí fala, Deus o abençoou. Então a ave do céu também é um dos símbolos de Deus. Quando Noé quer saber se já secou, o que ele faz? Manda
uma ave. Então a ave também é um símbolo de comunicação com Deus. A gente não fala até hoje, pombo correio. Então olha que coisa interessante. Joga a semente, não é o reino de Deus, porque o reino de Deus é semelhante ao semeador. Então será que Deus, que sabe até os fios de cabelo das vossas cabeças contados, quando cai uma folha de uma árvore ou não, será que Ele não saberia quando cai uma semente à beira do caminho? Saberia sim. E sabendo sim, evita o desperdício e coloca o passarinho para ir lá e comer. Mas aquele solo que era à beira do caminho percebeu e se indagou. Por que eu que não posso brotar, veio a semente para mim? Prosseguimos ao segundo solo. O segundo solo ele é feito de rochas. Rochas, pedras, um solo com pedregais. É jogado ali, a semente até brota, mas não consegue penetrar, porque não é terra, é pedra. Então as raízes não fixam, acaba sendo seca pelo sol. Certo? Você fala assim, nossa Tiago, mas esse aí não veio um passarinho, né? Não veio um bichinho, não comeu, só morreu. Só morreu. Só que tem um detalhe, pessoal. Quando a gente estuda na geologia, sabe como que é feito o solo? É o desgaste das rochas. Então aquele solo que ali era só pedra, ele não é que ele não é uma terra boa, ele só não está amadurecido no tempo, porque a pedra desgasta e a terra é o pó das pedras. E isso é verdadeiro, isso é o que nós aprendemos com a ciência. E nós vamos prosseguindo. A gente tem o solo que já é terra, mas possui espinhos. A semente brota, a raiz fixa, mas como tem muitos espinhos, ela fica sufocada. É difícil para ela buscar nutrientes, luz do sol, acaba desencarnando a plantinha. Então acaba ali que morre. E aí você pode pensar, Tiago, mas já era terra. E os espinhos? Os melhores solos, pessoal, são aqueles solos que a gente fala que tem adubo. E os melhores adubos são aqueles que a gente fala que é matéria orgânica morta. Então, aquela semente não foi desperdiçada, ela vira adubo. Mas e os espinhos? Se os espinhos morrerem, virarão adubo e o solo ficará melhor. E aí chega no quarto solo, que é a terra boa. Quem nos garante que aquele solo que é terra boa não foi o solo beira do caminho, não foi o solo com pedras, não foi o solo com espinho, e hoje, no tempo dele, 4, mais da metade do ciclo, mais bem do que mal, ele já consegue produzir. E olha que o aprendizado continua. Por quê? Jogando na terra boa, a produção não é igual. Existe produção de 30, 60 e 100. Ou seja, existe solo que produz mais. Só que mesmo o solo que produz menos, olha o quanto é bonito. Mesmo o solo que produz menos, quantas sementes que desperdiçou das 4? 3, né? Mesmo o solo que produz menos, produz 10 vezes mais do que aquilo que foi desperdiçado. Então, em momento nenhum, o semeador desperdiçou, porque ele sabia que bastava um solo bom, que ele recuperava 10 vezes mais aquilo que foi desperdiçado. Porque há mais festa no céu quando um pecador se arrepende do que 99 justos que já estão no céu. Então nós precisamos saber que o reino dos céus é semelhante a isso. Porque os sãos não precisam de médico. Porque é fazendo aos pequeninos que é a mim que o fizestes. Só que essa compreensão do que é o verdadeiro reino dos céus se dá apenas, não com a vista, não com os ouvidos, mas com o coração. Porque o coração deste povo está endurecido.
assim como o profeta Isaías diz. Então a gente vai percebendo que Jesus escolheu esta primeira parábola para começar as suas parábolas de apresentação do reino, que é a única coisa que ele veio fazer na terra, para nos consolar, para dizer assim: olha, você vai começar uma coisa, é normal que você erre uma vez, erre duas vezes, erre três vezes, não necessariamente 3 vezes, mas até você chegar num momento do ciclo que você pode ser melhor do que pior, não perfeito, porque às vezes você começa a produzir em 30, depois 60, depois 100, e olha que coisa, ó, 4 terrenos, né? Então vamos lá: caminho, pedra, espinho, terra boa. A terra boa tem suas variações, né? 30, 60, 100. Deu quanto? 6. Mas não é 7 o ciclo? O que faz no 7? Descansa. Descansa. Porque a gente merece também usufruir daquilo que a gente conquistou. A gente merece também aproveitar aquilo que a gente batalhou. Aí você fala: Tiago, mas Jesus não fala, meu pai trabalha até hoje, eu também. Deus não descansa. Exato. Só que o reino de Deus não é para Deus. O reino de Deus é para quem? Para nós. Então por que na criação de Deus está lá que no 7º dia ele descansou? É para que eu, quando eu me sentir culpado que eu estou descansando, eu falar: não. Sabe por quê? Descansar é uma lei de Deus, está na Bíblia. A gente fala assim, né? Olha, esse trabalho de sopa que eu estou fazendo para Deus, esse passo que eu estou dando para Deus, essa doação, mas é raro você ouvir pessoas falando assim: olha essa soneca que eu vou tirar para Deus. Olha essa descansada que eu vou dar aqui para Deus. Mas é uma lei de Deus, lei do descanso, que Deus fez só para nós, porque Ele mesmo não precisa descansar. Então Ele fez para que a gente tivesse Ele como exemplo, porque quando os discípulos perguntam para Jesus uma meta, Jesus fala assim: ó, sedes perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. E Deus, que é perfeito, descansa. Então entender que o reino de Deus não é para Deus, o reino de Deus é para nós, porque Ele fez para nós. Por isso que a gente vê umas coisas engraçadas, mas quando Jesus fala onde está Deus, Deus não está no reino dos céus, nem no reino de Deus. Deus está só no céu. Quer ver? Pai nosso que está no céu. Não é no reino dos céus, né? Por quê? Porque o reino de Deus é para nós. Então Deus não usufrui do seu reino. Quem usufrui do reino é a gente. Com isso, pessoal, eu agradeço a paciência de todos.